Então é assim, hoje a gente vai, eu vou falar de indicadores de eficiência energética que são adequados para a regulação. Tudo o que a Luísa falou anteriormente sobre macromedição é super importante e é uma pedra basal, é básico para o que eu vou apresentar em seguida. Desde a nossa última reunião até hoje, saiu o novo marco legal no dia 15 de julho, imediatamente no dia seguinte, e eu só faço uma breve análise ou breves comentários sobre isso e como é que isso impacta aqui o nosso trabalho na rede de aprendizagem. Esta lei, eu acho que ela tem muita vontade e muita força renovada de combater perdas, de ser eficiência energética e eficiência. Perdas de água é uma palavra que aparece 10 vezes na lei, uma lei que tem aqui 26 páginas, 4 vezes aparece energia energética e 19 vezes aparece eficiência ou eficiente. Eu vou só salientar algumas dessas partes, porque muitas vezes a coisa é redundante. Nós temos aqui, pronto, a gente hoje vai falar deste indicador quilowatt-hora por metro cúbico por 100 metros, e eu acho que ele é muito adequado para vários pontos da eficiência energética. A Ana vai estabelecer normas de referência e ela vai estabelecer parâmetros, normas de referência para a regulação, e ela vai estabelecer, essas normas de referências deverão ter parâmetros e periodicidade mínima para medição do cumprimento de metas. E metas, sejam elas de cobertura, sejam de qualidade da prestação do serviço, e então aqui é a parte, quando a gente entende qualidade como perdas de água, a gente necessita de critérios tanto para perdas como para eficiência energética. Então aqui isto é um momento em que a gente pode aqui refletir em conjunto como é que isso pode ser feito. Depois, a Ana também tem aqui um artigo em que ela fala que essas normas de referência deverão estabelecer mecanismos de subsídios para as populações e, quando couber, compartilhar ganhos de produtividade com os usuários. Esta frase é uma intenção super bonita, só que ela é muito complicada e difícil de definir ou de estabelecer. Quando é que o facto de o prestador de serviço fazer uma medida de eficiência energética ou ter reduzido perdas e isso gerou um ganho de produtividade, como é que a gente vai partilhar isso com o usuário e quanto é que isso é? Isto está bonito formulado, mas é complicado de concretizar. Nós vamos ensinar um jeito ou uma maneira de calcular ganhos de produtividade na área de eficiência energética que vai assentar no indicador que hoje o Bruno vai explicar no tal exercício. Hoje a gente só ensina o método ou o indicador e depois mais tarde a gente, numas sessões mais à frente, a gente vai calcular ganhos de produtividade, mas é necessário entender bem o indicador que a gente vai explicar hoje. Mas seria, digamos, um modo, mas há muitos modos de calcular esta parte. Quando a gente fala de ganhos de produtividade, é sinónimo de dizer quantidade de ineficiência. Quando você consegue quantificar tanto o ganho de produtividade ou você consegue quantificar o tamanho da ineficiência, o tamanho da ineficiência também pode ser, eu vou aplicar esta sanção ao prestador de serviço porque ele teve uma ineficiência que tem um tamanho de 100 mil reais, então eu vou aplicar uma sanção de 100 mil reais. Quando a gente tiver um método para definir tanto o ganho como a ineficiência existente, a gente pode aplicar vários instrumentos na regulação. Depois tem aqui outra, agora já não na ANA, mas na lei, na 11445, modificações. Então, todos os contratos de prestação de serviço público têm de ter metas e metas de expansão. Eu só sublinhei aqueles que são relevantes aqui para a rede de aprendizagem. Metas de expansão de serviços, não, de redução de perdas de água, de qualidade da prestação de serviço. Esta qualidade, ela pode conter muita coisa, incluindo, por exemplo, pressão, ou ainda não está definido tudo o que pode caber aqui dentro da qualidade da prestação dos serviços. Aqui podem caber realmente muitos indicadores. Depois tem outro, metas de eficiência
que são da energia ou do uso racional da água. Este uso racional da água ele pode ser tanto dos dois lados, tanto do lado do prestador como do lado do usuário final. E depois também metas para aproveitamento de águas da chuva. Este indicador, ou o modo de medir isto, ou de colocar uma meta nisto, eu tenho a impressão que ela vai ser mais ligeira ou mais leve, porque é bem mais difícil de concretizar. Enquanto que as outras, elas existe maior facilidade em parametrizar. Depois, aqui a lei também fala que o cumprimento das metas de universalização e não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e da melhoria dos processos deverá ser verificado anualmente pela agência reguladora. Então aqui vem uma grande carga de trabalhos ou de responsabilidade para as agências reguladoras. E então toda esta parte de cumprimento de metas necessita de uma metodologia de como verificar, como é que a gente vai medir intermitência, e a gente vai necessitar de balanços hídricos mais confiáveis. E várias partes estão resolvidas destes métodos de verificação, estão resolvidos através do Acertar, que a Luísa acabou de explicar e que a gente ainda já teve umas sessões anteriores, ainda vamos ter umas sessões mais para a frente que explicam mais processos do Acertar, mas o Acertar ainda não abarca todos os problemas, não é problemas, todos os indicadores que existem associados às metas, como a não intermitência, por exemplo. Então, eu estou a imaginar que em algum momento o regulador terá que fiscalizar ou medir, seja por amostragem ou seja por continuamente, medir também pressão no prestador de serviço, ou na prestação do serviço. Então, agora eu vou passar à parte da energia, ou seja, agora demos uma vista geral pelo novo marco legal. Eu vou apresentar 3 metodologias que eu acho que são adequadas para a regulação e também na prestação do serviço, de como incentivar maior eficiência energética. E elas estão ordenadas do mais fácil para o mais complicado. Então, o primeiro, mais fácil, é a gente monitorar este indicador de quilowatt de água por metro cúbico produzido ou consumido. O ZNIS usa por metro cúbico produzido, mas a agência reguladora ou o prestador de serviço internamente pode usar por metro cúbico consumido. Eu, se não me engano, a Saneago, com certeza, a Sabesp, não sei, mas são mais apologistas de usar quilowatt-hora por metro cúbico de água consumido e não produzido. Depois eu vou apresentar este segundo indicador, que chamam aqui no Brasil o consumo de energia normalizado. É normalizado porque é normalizado a 100 metros de altura de bombeamento. E depois a terceira parte, ou a terceira modo, seria solicitar ao prestador de serviço que se certificasse, ou talvez nem precisa de certificar, mas que usasse sistemas de gestão de energia. Nos 2 indicadores eu vou falar a definição do indicador, valores de referência para avaliar, dados necessários e formas de apresentar. Então, o primeiro é este, o clássico, o tipo mais fácil de todos, quilowatt-hora por metro cúbico. Isto é um modo, agora falando para a agência reguladora, mas também serve totalmente para prestador de serviço. Então, por exemplo, aqui eu tenho 15 municípios e cada um de A, B, C, D e vão, e aqui no eixo dos Y eu tenho um consumo de energia específico, quilowatt-hora por metro cúbico. Então, neste gráfico vocês podem ver, uns municípios gastam mais, outros gastam menos, cada um anda aí a gastar a sua cota ou as suas necessidades. E não dá, olhando para este gráfico, seria obviamente injusto dizer que quem gasta menos é quem é o mais eficiente, porque não significa que seja o que tem mais necessidade. Pode ter um sistema totalmente gravítico, não necessita, e então comparar pelo quilowatt-hora por metro cúbico não faz sentido diferenciar, nem dá para ver quem é melhor nem quem é pior. Mas o que a gente sim pode fazer
é fazer uma avaliação dinâmica de 5 anos. Quando eu digo 5 anos é porque inclui o ciclo de administração pública, ou seja, a gente consegue, por exemplo, se a gente tiver aqui os mesmos municípios, mas a gente tem um ciclo de 5 anos, a gente consegue ver aqui, por exemplo, o município K, nossa, isto está aqui a aumentar, ou o L, cada ano está a agravar-se mais. Então, aqui está a acontecer qualquer coisa de grave. Então, dá para avaliar que a gente não avalia a situação atual, mas a gente avalia a evolução. E a evolução aqui no município L é negativa e a evolução aqui no município D é francamente positiva. Então, a gente já não passa a avaliar valores absolutos, mas as tendências crescentes ou decrescentes. Mas isto precisa de uma regra, porque a gente, como tem um professor meu que disse que a gente, agora, aqui está a aplicar o teorema de Zojovski, a gente olha para o zóio e vê o que é que sai, o que é que dá. Então o teorema de Zojovski não dá para aplicar na íntegra, a gente tem de pôr aí umas formulazinhas para ficar menos Zojovski, porque a gente tem aqui casos que sobem e descem e a gente não consegue dizer se está a melhorar ou se está a piorar. Mas a gente consegue definir pelo menos 3 classes de avaliação. A gente consegue dizer, olha, você está a melhorar claramente, que é aqui o caso do D, ou você está a agravar claramente, que é o caso do L, ou você está estável, aqui este J. Estar estável significa que o prestador de serviço, pelo menos, está a contrariar a degradação e o envelhecimento natural das infraestruturas. Então, para mim, estar estável também é bom, é verde. Não piorou, mantém, significa que ele está a ir contra a degradação. Depois a gente consegue dizer melhorias irregulares ou estabilidades irregulares ou agravamento irregular, que é quando existem serrinhas. Olha, a gente está a subir e está a descer, a gente não sabe bem para onde é que isto vai, mas dá para dizer que é uma melhoria irregular ou coisas irregulares. Mas isto dá para formular matematicamente para que não seja o teorema de Zojovski. Então, a gente, quando cada ano subsequente seja maior ou igual ao anterior, é uma situação que representa a melhoria ou o agravamento claro. Quando podemos dizer que o município tem uma estabilidade clara, exato, quando os valores anuais oscilam entre mais ou menos 5%, 2,5% em torno da média dos 5 anos. Ou seja, faz-se a média dos 5 anos e depois se vê se cada um dos valores está a oscilar mais ou menos 2,5%. Eu usei estes 2,5%, eles são completamente subjetivos ao analista, ou seja, o regulador ou o prestador de serviço que faz autorregulação interna poderá decidir o que é o que é que ele acha aceitável para considerar qualquer coisa estável. Então aqui eu coloquei 2,5, mas qualquer um de vocês coloca outro valor que vocês acharem adequado à vossa situação, à vossa região. Então isto seria mais outra classe que a gente conseguiu definir matematicamente o que é a estabilidade clara. Depois a gente tem a estabilidade irregular. Então a gente faz, para a estabilidade irregular, a gente faz a média dos primeiros 3 anos e a média dos últimos 3 anos, depois a gente verifica se existe uma diferença entre mais ou menos 2,5% da média quinquenal. E assim a gente consegue avaliar se eles estão a subir ou a descer. Então aqui estes municípios B, F e H foram considerados como estáveis, mas irregular. Depois, outra coisa interessante nestes 2,5%, estes 2,5% sempre se referenciam ao próprio prestador de serviço. Então, por exemplo, este que tem consumos baixos e aqui um que tem consumos altos, é tudo em relação a si mesmo. Depois a gente tem esta a melhoria irregular, que a gente faz também uma melhoria irregular, verifica-se quando a média dos últimos 3 anos é menor que a média dos primeiros 3, ou seja, a regra é similar. E a gente tem aqui estes casos aqui que
que são estranhos, por exemplo, este I e o O são municípios, nossa, então está a melhorar, está a piorar. Estas situações com assim alguma estranheza, a gente acha que o acertar vai resolver. No momento em que a confiança da informação melhora, tanto na parte de volumes como na parte de energia, desaparecem estas indentações. Agraviamento irregular também segue a mesma lógica e a gente consegue classificar aqui outros quantos. Então, no final, a gente fica com esta avaliação. Duas situações, municípios onde é preciso ter preocupações, vários, tipo, aqui esta bola verde está maior porque não há dúvidas que este município está estável e está bem, e depois estão aqui outras, olha, está estável, mas irregularmente. E assim a gente consegue classificar todos. Depois também existem, estes casos também existem quando há dados insuficientes. Olha, não reportou os volumes, ou não reportou energia, ou qualquer coisa. Então, a gente, com isto, a gente conseguiu, como regulador, fazer uma avaliação de benchmarking de cada prestador de serviço regulado. Também quero frisar que este indicador ele é mais frágil do que o indicador que nós vamos apresentar em seguida, porque este indicador, imaginemos que um prestador de serviço tem várias captações, tipo, uma é mais intensiva e outra é menos intensiva em energia. O facto de um prestador usar a mais intensiva ou a menos intensiva pode ter outras razões. Eu gosto de usar aquela que usa mais energia porque a qualidade da água é melhor. Quando o prestador de serviço tem essas duas opções, ele pode estar a optar pela água mais cara energeticamente. Ou pode haver uma seca que aumentou, os níveis freáticos baixaram, então é preciso bombear de uma profundidade maior. Então tem esses fatores de contexto que pode ser necessário explicar. Mas isto seria uma maneira para um regulador avaliar a energia. Eventualmente necessita, cada um deles necessita de contar uma historinha adicional. A gente piorou porque houve seca, a gente piorou porque isto ou aquilo. Então, provavelmente tem algumas histórias e justificações por trás disso. Às vezes existe governabilidade do prestador sobre isso e às vezes não existe governabilidade sobre isso e cabe ao regulador entender isso. Está aqui um site, o ProSun, que é um site de Arsai, de Minas Gerais, que faz uma regulação Sunshine, e então nesta regulação ele expõe os municípios e de várias formas. Este indicador, por acaso, é macromedição, ou seja, não tem nada a ver com energia, mas estão aqui dois exemplos de macromedição. E o ProSun tem a avaliação estática e a avaliação dinâmica, sendo que a avaliação dinâmica é justamente melhoria, estabilidade e piora aqui, ou ausência. Então, este indicador quilowatt-hora por metro cúbico não serve para usar na avaliação estática, mas pode sim ser usado na avaliação dinâmica. Uma avaliação dinâmica interanual é fraca, porque pode haver muitos problemas de informação, então isto oscila depois de verde para vermelho de um ano para o outro e foi simplesmente um dado mal reportado, mas se usarmos uma avaliação quinquenal, pode ser que seja adequado. Então, aqui está uma excelente maneira de fazer regulação sem ser muito intervencionista, nem muito duro com o prestador de serviço, como fase inicial, tipo, expor o problema e mostrar o problema, e eu acho que isto é uma excelente solução aqui feita pela Arsai e que eu acho que merece ser copiado mais vezes. Bem, aqui está, isto é só um slide que traz assim as regras todas numa só, não é para ler, mas se alguém quiser consultar com detalhe, está aqui. Esta regra de avaliação ela está muito subtil, ou seja, aqui esta parte, quando você vê um mapa verde e vermelho e amarelo, tipo, é super evidente, é imediato, tipo, e você sabe que está bem ou está mal, e isto também tem
tem muita utilidade para a exposição junto à população. No SNIS, nós mostramos este gráfico assim, ele está super subtil e ficou no texto o vermelho, o verde e o amarelo, ou seja, aqui está por estados que sofrem um agravamento na eficiência energética ou na intensidade do uso de energia e estados que melhoram. Olha, ninguém nota, mas está aqui escrito. Pronto. Aqui os dados que são necessários para fazer este tipo de regulação é só o volume de água, o volume de energia e a validação ocorre via acertar. Tem aqui algumas imprecisões, mas são desprezáveis, que é a energia relativamente a edifícios administrativos, relativamente a ETAs, estão em tudo incluído, mas pode ser desprezado. Este outro indicador, pronto, este é o mesmo indicador, mas só para a água consumida, ele pode ser calculado também. Agora vou a este outro indicador que o consumo de energia normalizado. Ele vem da IWA e a lógica desse indicador é assim, ou seja, novamente, a unidade é kWh por metro cúbico de água bombeada a 100 metros de altura. Então, esta é a unidade deste indicador. Se vocês repararem, isto tem 3 grandezas. A energia, água e pressão ou bombeamento, altura. Então, é um indicador composto de 3 grandezas. Então, para terem maior sensibilidade, o que é que isto significa? Se a gente tem 0,5 kWh por metro cúbico por 100 metros, significa que é necessário meio kilowatt para elevar 1 metro cúbico de água a 100 de altura. E este standard, esta normalização, faz com que a gente consiga colocar todas as bombas no mesmo, comparar iguais. Então a gente tem, por exemplo, uma bomba que bombeia muita água, mas tem uma altura manométrica baixa, ou uma bomba que eleva a uma altura muito alta, mas o volume é baixo, e estas 2 bombas a gente standardiza para 1 metro cúbico a 100 de altura. E então a gente, assim, com este standard, já consegue comparar qual das 2 bombas é mais eficiente. Este indicador, ele tem uma equivalência com percentagem. Os eletromecânicos usam mais percentagem, mas para efeitos de cálculos de energia, este é mais prático. Vocês vão ver porquê. Aqui mais outro exemplo para ganhar maior sensibilidade. Temos aqui 4 bombas, 1, 2, 3, 4, que todas elas elevam 500 metros cúbicos de água e todas elas gastam 250 kW. Então, 250 a dividir por 500 dá meio kWh por metro cúbico. Todas as 4 bombas têm uma eficiência aparentemente igual. Agora a gente junta a terceira grandeza, a altura manométrica. A primeira bomba eleva a 70 metros, a segunda a 100, a terceira a 140 e a quarta a 220. A gente calcula um fator de uniformização em que a gente multiplica o volume vezes a altura e divide por 100. E isso, com esse fator de uniformização, a gente divide pela energia consumida. E então, está aqui o fator de uniformização, e a gente então chega a estes consumos. 0,7 kWh por metro cúbico por 100 metros, 0,5, 0,3, 0,22. Aqui a gente já pode começar a distinguir e dizer, olha, a bomba número 1 é ineficiente, a bomba número 2 é medianamente eficiente, a terceira é eficiente e a quarta é eficiente demais. Então, é demais que não pode ser verdade. Transformado isto em percentagem, dá 38%, 55%, 76% e 120% de eficiência. Ou seja, esta bomba número 4, ela supera os valores teóricos do rendimento de bomba-motor. Esta é a fórmula, a cara do bicho, e só aqui assim para memorial ou histórico, este indicador ele já existiu no SNIS em 2003, mas ele foi abandonado porque os dados
não eram conclusivos, não eram consistentes e por não ser consistentes, a sua utilidade é muito, muito baixa, então foi abandonado. Então, mas eu quero frisar que este indicador ele tem uma curva de aprendizado e que é preciso identificar os valores que não são realistas. Então, ou seja, isto não pode ser feito como os NIS têm sido feito na década passada, que é insere os valores e está tudo, tipo, insere os valores, isto precisa de que alguém olhe para os dados. E o prestador de serviço também tem de olhar se isto faz sentido. Este indicador ele já tem sido usado por diversos prestadores de serviço no Brasil e estão a descobrir as potencialidades deles. Na minha opinião, este indicador tem maturidade para entrar no portfólio de indicadores de entidades reguladoras. Os dados necessários são estas três grandezas, só que na energia, tanto na energia como no volume bombeado, a gente só usa a água bombeada, ou seja, e a gente calcula por estação elevatória. Então, consumos de energias em edifícios, em ETAs, saem, já não entram por aqui. Energia, mesmo que tenham sido usada energia renovável ou produzida pelo próprio prestador de serviço, tem de entrar aqui. E não é só energia comprada externamente. Este indicador ele tem duas planilhas, ou seja, ele tem a planilha com dois óculos, digamos assim, os óculos ou a visão do prestador de serviço, em que o objetivo é calcular e avaliar desempenhos, calcular o payback de medidas de intervenção de cada estação elevatória, priorizar ações de manutenção, calcular erros de incerteza, ou seja, a gente tem uma planilha do Proesa para efeitos do prestador, mas a ERSAR, a entidade reguladora de águas e resíduos em Portugal, tem outra planilha menos sofisticada para efeitos de auditoria e para identificar assim, só os erros graves, mas que permite calcular eficiência energética por estação elevatória. Então, estão aqui estas duas ferramentas. Valores de referência, aqui é muito fácil dizer, se vocês lembram no kWh por metro cúbico, a gente só conseguia avaliar melhorias ou agravamentos. Aqui a gente consegue avaliar a situação estática, tipo, olha, é bom se você é bom se o seu rendimento estiver entre 100% e 68%, isto na unidade de kWh por metro cúbico por 100 metros, é 0,27 a 0,40, 0,40 a 0,54 e maior que 0,54 é insatisfatório. Maior que 0,54 significa que a bomba tem um rendimento inferior, a bomba motor tem um rendimento inferior a 50%. Isto são uns exemplos calculados no Brasil. Pronto, eu vou passar isto só rapidinho, mas que aqui foram calculadas 56 elevatórias na área PCJ em 2017. Aqui a área PCJ também. A diferença entre este e este é que aqui é uma evolução por bomba. Se vocês repararem aqui, a parte branca é a parte impossível, é o bom demais, se aparecerem aqui isto é por estação elevatória. Aqui temos as estações elevatórias de 1 a 42, aqui diz 56, mas aqui está 42. E então, quanto menos você gastar é o verde, mediano é quando você gastar um pouquinho mais, e aqui acima de 0,54 é realmente ruim. Temos este gráfico por estação elevatória. Na verdade, cada estação elevatória necessitaria da sua própria banda de referência, porque as estações elevatórias de grande potência têm uns valores de referência e estações elevatórias de pequenos boosters teriam, digamos que, outras bandas de referência. Mas aplicámos aqui uma medida para todos. E aqui é por município. A gente agrupa todas as estações elevatórias de todos os municípios, ou seja, as estações elevatórias de cada município, e a gente consegue avaliar o município no total. Então está aqui o município F que estava bem ruim, o I também está ruim, o J também está ruim, depois estão aqui 3 que estão medianos e só existia um município que em geral estava bem.
Mas isto são valores de referência para município. Aqui está outro exercício feito na Agir. Vou passar isto rapidamente, foram feitos em vários lugares. Aqui o que eu quero dizer com este slide, se me permitem aqui um pouco, sei lá, dar uma opinião, nós, reguladores, prestadores de serviço e universidades, nós somos um setor, o setor da água. E às vezes são os prestadores de serviço que puxam pelo regulador, outras vezes é o regulador a puxar pelo setor, outras vezes são as universidades a puxar, ou seja, aqui há sempre um front-runner, há sempre alguém que descobre ou que tem uma boa prática melhor que os outros e tenta puxar os outros. A obrigação dos reguladores, na minha visão, é elevar a mediana, ou seja, nós temos muitos prestadores de serviço, temos uns muito bons e outros muito ruins, e temos uns mais ou menos, e a obrigação do regulador seria elevar a mediana. Vamos ter sempre prestadores de serviço que são melhores do que o que o regulador define, vamos ter sempre prestadores de serviço que são pior do que o regulador exige, mas temos aí essas... e havia muito, ou seja, eu sabia muitas situações em que o prestador sabia muito mais que o regulador, mas isso está bem assim e tudo bem. O importante é que o regulador aprenda com esses prestadores de serviço que são melhores e tente puxar a coletividade para maior. Então, sobre este indicador PH5, eu vou dizer que em Portugal o regulador puxou o setor para usar este indicador. Aqui no Brasil, eu estou a ver que são os prestadores de serviço que estão a aderir melhor a este indicador e o regulador está assim a ficar um pouquinho para trás. Então, mas isto obviamente é uma opinião muito particular e é pessoal, mas eu gostaria que todos aqui do grupo desta rede soubessem calcular este indicador, estivessem à vontade com este indicador e não tivessem, digamos, medo deste indicador, porque ou seja, ele já é bem aceite junto dos prestadores de serviço, ou pelo menos numa boa parte deles. Formas de apresentar este indicador na ótica da regulação. Então, Portugal tem este relatório que equivale ao diagnóstico do ZNIS, tem esta carinha, ele evoluiu várias vezes, mas este relatório de 2009 é o que eu acho que tem assim a forma de apresentar que eu gosto mais. Isto evoluiu, mas para modos que eu até nem acho, eu gosto mais desta forma de apresentar. Então estão aqui todos os prestadores de serviço na altura, eram só estes que eram regulados, não eram regulados mais, e então aqui estavam os bons. Eu por acaso até invertiria isto ao contrário, pôr os bons em cima e os ruins em baixo, mas isto foi aqui uma coisa gráfica também. Então, mas está aqui o benchmarking e dá para ver quem são os melhores e quem são os piores. Isto é uma forma de apresentar em barra. Então, aqui era por prestador de serviço e aqui depois a ERSAR também fez a evolução anual. Mas é importante quando a gente faz a comparação da evolução anual, a gente necessita de colocar quantos participarem em cada ano, porque à medida que a amostra varia, olha, entraram mais 2, entraram mais 5, saíram 2, não reportou este ou aquele. Estas oscilações às vezes podem ter a ver com entrada e saída de prestadores de reporte e não propriamente a informação, a melhoria ou a pioria, ou agravamento. Esta é outra forma, o relatório de 2014, que se parece um pouquinho com o ProSun. Então, e este é justamente este indicador, a quilowatt-hora por metro cúbico por 100 metros. Tem dois Portugais, porque é o que a gente chama de em baixa. A gente tem em alta e em baixa por associação à energia, prestar o serviço em tensão alta e tensão baixa. Então tensão alta significa no atacado, em baixa é no varejo. Então a distribuição casa a casa. Então estes prestadores que estão aqui, eles têm responsabilidade sobre algumas estações elevatórias e estes que estão aqui, da alta, têm responsabilidade sobre outras estações elevatórias que seguramente são muito maiores e mais potentes e potências maiores. Então, por isso é que a gente vê esta fotografia de Portugal mais verdinha e esta fotografia de Portugal mais vermelha também. Mas isto é uma maneira de apresentar este indicador.
ou fazer benchmarking sobre isso. E como vocês veem, este indicador pode ser uma avaliação estática. É naquele ano era assim, e não nos últimos 5 anos melhorou ou piorou. Exato, era justamente isto que eu estava a falar. Este indicador, o PH5, ela tem aptidão para avaliação estática e também tem aptidão para avaliação dinâmica. O terceiro modo para induzir a eficiência energética no prestador de serviço é exigir ou induzir sistemas de gestão de acordo com o ISO 50001. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui hoje, mas, por exemplo, esta é uma maneira que a ERSAR reconhece e presta tributo ao prestador quando ele está certificado. Então, isto é uma ficha de avaliação do prestador das Águas do Algarve, que as Águas do Algarve era um dos frontrunners, ou costuma ser um dos melhores prestadores de serviço em Portugal durante muitos anos. Então, eles tinham aqui as certificações, muita certificação. E nessa, a ERSAR reconhecia isso e colocava aqui todas as fichas que o prestador de serviço era reconhecido. Às vezes é preciso ter atenção porque, por exemplo, esta certificação da ISO, às vezes o prestador de serviço certificou na ISO, mas apenas aquela estação elevatória e uma bomba que está super bem controlada. Tipo, mas uma bomba certificada pela ISO ou o sistema todo são duas coisas diferentes. Então aí é preciso ponderar um pouquinho também. Mas isto é um modo de valorizar e dar visibilidade quando um prestador vai por esta via, e eu acho que o regulador devia incentivar. Ok, pronto, isto é as explicações aí ponto a ponto. Ok, e com isto termino a minha apresentação.